Boa noite, Remix amigos. Aqui estamos mais uma vez com o Caio Breno, do canal Terra Oculta. Hoje estaremos falando sobre crop circles, os faróis. É assim, Caio? Isso, crop circles, os faróis temporais, né? Então, e hoje, o crop circle, conhecido no Brasil como os círculos agrícolas, né? E hoje estaremos falando sobre esse fenômeno. Para quem não sabe, né? É um fenômeno que já ocorre há muito tempo atrás. Ao contrário do que muitas pessoas têm visto por aí, o fenômeno não é um fenômeno recente, que vem ocorrendo aí dos anos 80 para cá, que começou inicialmente a ser popularizado na Inglaterra, na região de Wiltshire. E que fenômeno é esse? É um fenômeno onde, da noite para o dia, em questão de minutos, as plantações sofrem uma influenciação eletromagnética de micro-ondas, através de uma energia plasmática, e faz com que essas plantações dobrem, deitem, né? Plantação de trigo, outro tipo de plantação. E ao deitar plantas, elas vão formando figuras geométricas, ou figuras nos campos, né? Agrícolas, né? E essas figuras, inicialmente, na década de 80 e 90, começaram a aparecer de uma maneira simples, um círculo, dois círculos, três círculos, e foram se tornando mais complexas ao longo dos últimos anos, até se tornarem verdadeiras figuras complexas, inclusive com mensagens, até de cunho matemático e inclusive binário, de linguagem de computação, mensagens passadas a nós. E muitas pessoas, ao longo desses mais de 30 anos, né, se interessaram por essas formações geométricas, essa fenomenologia que ocorre nos campos agrícolas, e começaram a investigar, né? Isso chamou a atenção da mídia, chamou a atenção dos militares, inclusive, dos ufólogos, e, enfim, despertou a atenção de pessoas de várias áreas, né? de vários segmentos da sociedade também. Mas é um fenômeno muito mais antigo do que 30 anos, né? É um fenômeno muito mais antigo. É um fenômeno que você vai encontrar em alguns livros antigos, ocorrendo nos índios de 1600, 1700, na Inglaterra, por exemplo. E é um fenômeno de cunho mundial, não só ocorrendo mais na Inglaterra somente, mas ao redor do mundo inteiro, inclusive no Brasil também. E fenômeno esse, que encontrou diversas explicações. Esse fenômeno foi atribuído, inclusive, a fraudes, por exemplo, né? A mídia nos últimos anos enfatizou que os crop circles eram feitos por seres humanos, tão somente. E, inclusive, um grupo de ingleses, né, tomou autoria desses crop circles, né? Mas esses dois ingleses que disseram que eles faziam os crop circles, né, provou-se que realmente é impossível duas pessoas fazerem um crop circle, né? Por quê? Porque o crop circle ele passou, não ocorre somente na Inglaterra, mas ao mundo inteiro, né? E o crop circle, ele, para ser feito por duas pessoas tão somente no mundo, essas duas pessoas teriam que, o quê? Teriam que rodar o mundo inteiro, né? Isso seria impossível, né? Então, você tem pessoas querendo ter os créditos da formação do crop circles, né? Mas, como é um fenômeno internacional, então é difícil você dizer que isso teve início a partir de duas pessoas na Inglaterra, né? Mas é um fenômeno, então, que foi se expandindo mundialmente, né? E observou-se que é um fenômeno muito rápido, ocorre normalmente à noite, né? E geralmente na Inglaterra, por exemplo, em Wiltshire, ocorre no período de junho, julho e agosto, ou seja, no verão, né?
no hemisfério norte, e é um fenômeno que é muito interessante, porque quando as plantações dobram, né, para formar as figuras geométricas, os verdadeiros crop circles são aqueles que as plantas não quebram, ou seja, através do calor de micro-ondas, né, essas plantas elas dobram e formam as figuras geométricas, e você vê notadamente que não há a intervenção humana na formação desses crop circles. Ou seja, você não tem pegadas, você não tem vestígios de que alguém esteve ali na plantação fazendo os crop circles, né? E é interessante porque muitas pessoas que apareceram na mídia, né, e se intitularam os fazedores dos crop circles, com tábuas e cordas, não foram capazes de copiar os verdadeiros crop circles, né, que ocorrem, vêm ocorrendo ao longo desses anos todos, né. E agora, ultimamente, muitas pessoas tiveram suas explicações, né, em relação ao crop circle. Como, por exemplo, são talvez mensagens de alienígenas, alguns sugeriram nos últimos anos, ou mensagens de viajantes do tempo, né? Mas, enfim, o crop circle é uma coisa que, independente da mídia, independente dos ufólogos, independente de quem quer que seja, ele vem ocorrendo sempre, veio e sempre vem ocorrendo ao longo desses anos. E aí muitas pessoas perguntaram, mas será que são mensagens deixadas por alienígenas para nós, nesses últimos anos? Será que são mensagens direcionadas justamente ao momento que o planeta passa? São mensagens, ou são mensagens de nós mesmos do futuro, né? São mensagens do futuro, ou alguma coisa do gênero. Alguns pesquisadores com o crop circle, eles observaram que o crop circle em si é um fenômeno que correlacionado basicamente com uma boa porcentagem deles, basicamente correlacionado com a história nossa, correlacionado com aquilo que nós temos de inconsciente coletivo, basicamente isso. É um fenômeno que ocorre, em muitas ocasiões, pela interação mental, às vezes, entre pessoas e essas fenomenologias, né? O que eu quero dizer com isso? Existiu casos em que pesquisadores foram na região de Wiltshire, ao norte da Inglaterra, onde o crop circle ocorre, e pelo simples fato de estarem lá e pensarem em alguma figura geométrica, essas figuras geométricas apareceram no dia seguinte, né? Ou seja, eu estou numa região, eu penso, eu quero que amanhã apareça uma formação celta, vamos assim dizer, de um desenho celta antigo. Celtas são tribos da região, né, que viveram ali há mais de 4, 5 mil anos, e essa figura aparece. Então isso demonstra o quê? Que existe uma interação mental, em muitas ocasiões, entre os pesquisadores e os fazedores do crop circle também. E isso prova o quê, em primeira instância? Que o crop circle, ele trabalha a nível energético e a nível mental também. Dentro da formação de crop circle, você tem toda uma geometria, às vezes sagrada, também aparecendo nessas plantações. Essa geometria sagrada, para quem não sabe, geometria sagrada está correlacionada com as formas de muitas formações naturais da nossa realidade. Ou seja, por exemplo, quando eu falo em geometria sagrada, por exemplo, se eu falar em estruturas moleculares, por exemplo, ou inclusive estruturas geométricas, como por exemplo cristais de água,
os cristais formam figuras geométricas, cristalinas. Essas cristalizações obedecem um padrão geométrico. E esse padrão geométrico, muitas vezes, também é encontrado nos crop circles, né? Por exemplo, alguns crop circles traduzem frequências, né, eletromagnéticas ou sonoras em figuras geométricas, né? Aquilo que a gente faz em cartografia, por exemplo, você transcreve uma figura em 3D em um mapa de 2D, duas dimensões. Por exemplo, você faz um mapa terrestre, em cartografia você transfere o globo terrestre para um mapa em 2D, né? Isso ocorre também nos crop circles em termos de eletromagnetismo, vibração, frequência, né? Se você analisar alguns crop circles, você vai verificar que se você transferir aquela figura geométrica, os ângulos daquela figura geométrica com uma frequência, você vai ter notas musicais, ou escalas musicais, por exemplo. E aí muitas pessoas perguntam, mas isso tem a ver o quê? Com a nossa mudança de consciência no planeta, com essa evolução consciencial do consciente coletivo que vem ocorrendo nos últimos 60 anos devido à introdução de vários fatores externos que impulsionaram a nossa civilização para esse início de transição mental, sociológica, cultural. Será que essas formações, elas vêm de encontro com essa transformação que o planeta sofre socialmente, economicamente, culturalmente, ou ela é como a gente fala, ou o crop circle é apenas um despertar, algo que desperte nossas consciências, ou seja, algo que manipula a nossa mente de uma maneira que aquilo faz com que nós tenhamos nossos padrões mentais mudados de uma maneira ou outra, através da interação com o crop circle. Será que seria isso? Mas, nesses anos todos observando os crop circles, né, o que verificamos aqui no projeto Terra Oculta? Verificamos que os crop circles realmente vêm de uma outra realidade, não é a nossa realidade física. E essa realidade, ao que me parece, ela está, além de estar fora da nossa realidade física, ela está em um outro ciclo temporal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você passa de uma realidade para outra, você passa também de um ciclo temporal ao outro. E para eu chegar no crop circle, a conclusão que são faróis temporais, nós vamos ter que dar uma pequena volta aqui no assunto e tratar de realidade primeiro. Ou seja, uma das perspectivas da nossa realidade é o tempo, né? Todo mundo sente a influência do tempo, né? Mas até hoje a ciência não soube explicar realmente o que é o tempo, né? Em termos de relatividade, né, de Einstein, por exemplo, Einstein chegou à conclusão que o tempo está correlacionado com o espaço, e o espaço e o tempo são coisas que não deveriam estar separadas, mas unidas, né? São entes únicos, ou seja, formando uma quarta dimensão, espaço-tempo, né? E quando você passa dessa nossa realidade para uma outra realidade, por exemplo, um mundo espiritual, ou uma realidade que muitos seres alienígenas adentram na nossa, que vem dessa outra realidade, eles se encontram em um outro ciclo temporal. Porque o tempo, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é linear. O tempo não é contínuo, não é linear, não é passado, presente e futuro como imaginamos. Mas o tempo é um círculo, é circular, são ciclos. E para nós termos uma noção mais ampla do tempo, imagine um oceano, onde você tem várias correntes circulares. Cada corrente circular dessa é uma realidade diferente, porque está em diferentes tempos, são diferentes tempos. Cada corrente dessa representaria uma realidade e um tempo diferente. Então, quando esses seres adentram na nossa realidade, muitas vezes eles vêm dessas outras realidades ou desses outros ciclos temporais. E vamos observar a atuação deles
nos diversos períodos da nossa história, ou através dessas diversas fenomenologias que encontramos em diversos sistemas de crenças. Por exemplo, se você pesquisar alguns acontecimentos bíblicos, por exemplo, você vai ver a presença de aparição de anjos e outras coisas mais, que me parece que são entidades ou seres que adentram nossa realidade de outra realidade. E em muitos casos, você vai verificar o quê? Que esses seres realmente vêm de um outro ciclo temporal. Mas por que isso? Uma das grandes provas dessa são as famosas profecias, né? Quando muitos seres profetizam alguma coisa ou outra, na verdade, eles, por estarem num outro ciclo temporal, eles conseguem muitas vezes ver o nosso futuro, porque o nosso futuro, dependendo da realidade que eles se encontram, pode ser até o passado para eles, dependendo do ciclo temporal, da frequência da matéria. Então, quando você tem esses seres viajando de uma realidade para outra, sejam anjos, sejam UFOs, sejam o que for, eles precisam de um referencial, né? E esse referencial, muitas vezes, não está correlacionado com o que nós conhecemos como tempo, o tique do relógio, que por sua vez está correlacionado com o quê? Com o movimento da Terra ao redor do Sol, o movimento de translação, ou um movimento que ela faz ao redor ou o movimento da Lua ao redor da Terra, ou esses movimentos que nós marcamos o tempo, muitas vezes não quer dizer nada para esses seres. Por quê? Porque eles vêm de outra realidade. E nessas outras realidades, você não vai ter o movimento da Terra ao redor do Sol. Você vai ter um outro referencial de tempo. E de tempos em tempos, você observa que a atuação deles se faz presente em vários pontos do planeta. E muitas pessoas podem se perguntar nesse momento, se eles realmente atravessam realidades e que se encontram em outras frequências temporais, inclusive quando você vê, se você encontra até casos de abdução ufológica, onde você vê tripulantes das supostas naves perguntando aos abduzidos ou os contatados em que ciclo temporal eles se encontram. Você vai ver até isso em obras de escritores como John Keel, naquele livro que em português seria A Disneylândia dos Deuses, né? Em que você observa que esses tripulantes perguntam em que ciclo temporais nós encontramos, quando eles adentram a nossa realidade, o que horas são, o que dia que é, o que ano que é, porque para eles não faz você falar um ano, uma data, não diz muito para eles, porque eles vêm de uma outra realidade. E muitos desses seres, nessa navegação interdimensional entre uma realidade e outra, se utilizam o quê? De vários outros referenciais. Esses referenciais, um deles é a demarcação temporal, que eu falo. Então, demarcar temporalmente é você influenciar o meio, de alguma maneira, em que você altere algo dentro daquele ciclo temporal. Fazendo isso, às vezes, é um problema, porque você cria outras linhas temporais, dependendo do que você altera. Então, quando você adentra de uma realidade para outra, e você tem a capacidade de viajar para o presente, passado e futuro na nossa realidade, porque você simplesmente vem desse oceano maior temporal e adentra o nosso, você tem que tomar muito cuidado, porque essa interação conosco pode gerar singularidades, pode gerar paradoxos, pode gerar outras linhas temporais. Então eles são muito cuidadosos em evitar certas coisas para justamente não gerarem outras coisas que poderão não serem muito proveitáveis para eles, ou poderão interferir na nossa linha temporal. E muitas vezes eles acharam por bem demarcarem essas entradas e saídas, ou esses períodos que você encontra essas fenomenologias ocorrendo, através de figuras geométricas dentro do crop circle.
Então, nesse momento, o que eu posso dizer do Crop Circle? O Crop Circle não é tão somente uma interação deles conosco a nível de inconsciente coletivo, a nível de não é uma interação que nos leva a uma transição, nos leva a pensar de uma maneira diferente, nos impulsiona a algo diferente. Mas é uma mensagem que é deixada para eles mesmos, entre eles mesmos, se situarem em um referencial temporal. Ou seja, tem o Crop Circle agora de, sei lá, de julho de 2017, por exemplo, se estiver ocorrendo um Crop Circle exatamente nesse momento que eu estou falando, em 13 de julho, à noite, porque agora em Wiltshire, por exemplo, são meia-noite e 27. Se estiver ocorrendo um Crop Circle nesse exato momento, 13 de julho de 2017, fatalmente esse Crop Circle está ocorrendo, não somente ou tão somente uma mensagem para a raça humana, mas uma demarcação temporal, ou seja, 13 de julho de 2017 muitas vezes não quer dizer nada para eles, mas uma figura ali impressa num campo, né, num campo agrícola, cria um referencial temporal para eles navegarem ou darem saltos entre nossa realidade e a deles, mas em várias épocas diferentes. Por exemplo, se você faz, eu vou dar um exemplo, não em navegação de UFOs, mas em comunicação de transcomunicação, por exemplo. O que é transcomunicação? É outro termo que, antes de eu adentrar, eu tenho que explicar rapidinho. Transcomunicação é a transcomunicação instrumental através de rádio, TV, computadores, da nossa realidade para outras. Ou seja, entre a nossa realidade e o mundo espiritual, ou a nossa realidade em mundos paralelos, essa comunicação é feita através via rádio, né? E muitas vezes essas comunicações são difíceis. Por quê? Porque, torna a falar, nessas outras realidades, porque o tempo é diferente, são ciclos temporais diferentes, quando eles tentam se conectar conosco, a conexão é difícil porque, na verdade, eles têm que nos achar não em uma frequência, tão somente como a gente faz em rádio, mas nos achar numa frequência material e temporal também, né? E muitas vezes isso é difícil, porque se você trabalhar em duas realidades diferentes, com tempos diferentes, para você conversar é a coisa mais difícil. É como se nós estivéssemos conversando com um astronauta em Marte, por exemplo, onde, se eu não me engano, demora 10 minutos para chegar a onda de rádio e 10 minutos para voltar. Na verdade, nós estamos falando de distância, não em ciclos temporais diferentes, mas essa dificuldade de comunicação entre um planeta e outro, por exemplo, existe já na nossa realidade. Imagine em realidades onde os ciclos temporais são diferentes, né? E onde a matéria é diferente, inclusive, né? Uma matéria, uma frequência menos densa ou mais densa, vai gerar um ciclo temporal diferente. Por quê? Porque você vai ter efeitos gravitacionais e outras coisas mais, através de uma física diferente de uma realidade de outra, e esses tempos, esses ciclos temporais diferentes, vão gerar uma série de problemas, principalmente para um futuro, ou talvez um alienígena, ou nós mesmos no futuro, que queiramos navegar entre uma realidade e outra, ou adentrar entre uma realidade e outra, que se encontram em tempos diferentes. Então, os crop circles, se você observar bem, eles ocorrem numa estação específica, em grande quantidade, justamente para fazer essa demarcação de período em período. Seria como um tique de um relógio. Ou seja, agosto, junho, julho, agosto, PEC. Passa um ano de novo, junho, julho, agosto, PEC, outro tique. E isso é uma demarcação cíclica, cronológica. Caio, dentro desse mote dos crop circles, o que me pareceu interessante no nosso bate-papo de hoje é que, num primeiro momento, tu trouxeste a instância de que isso poderia ser feito via ondas mentais, ou seja, que é possível que isso seja feito via ondas mentais. Então, para nós já nos parece que isso pode ser obra de pessoas que tenham esse controle. E uma
Outra coisa que me pareceu muito interessante, e eu acho que é uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo, por que é que essa escolha de campos de trigo, de plantações, por que isso, se de alguma forma tu tens alguma resposta para trazer para a gente referente a isso? Por que tudo que acontece nesse sentido me parece que acontece dentro das plantações? Veja bem, existem 3 ou 4 fatores do porquê. Primeiro, que os crop circles começaram em plantações, mas eles podem ocorrer na areia, na neve, em qualquer lugar, tá? Mas assim, basicamente, comumente falando, se encontra nas plantações. Segundo, se escolheu um substrato físico para fazer essas demarcações, as plantações, por quê? Porque como essas demarcações são feitas através de energia plasmática, micro-onda e eletromagnetismo, advindos de uma outra realidade, para você demarcar, por exemplo, rocha, para você demarcar ou influenciar nossa realidade física em outros substratos físicos, em outras matérias, é muito mais difícil. É muito mais fácil você interagir em algo biológico, em algo que você pode manipular eletricamente e fisicamente através de micro-ondas. É muito mais fácil você jogar micro-ondas numa pedra, ou jogar micro-ondas, ou, por exemplo, se você vai... porque é o seguinte, a demarcação funciona dessa maneira. Você, quando vai entrar numa realidade onde o ciclo temporal é diferente, vai querer deixar a sua marca para você se orientar no tempo, você primeiro tem que deixar uma marca que não seja, não fique para sempre. Porque se ficar para sempre, o que acontece? Vai se confundir com o próximo ciclo cronológico. Ou seja, se você demarca o lugar e aí ela fica mais de um ano ali, quando vir um outro demarcador demarcar de novo, ele vai falar, pera lá, mas pera aí, isso daqui foi demarcado antes ou depois? Porque tem outra agora. E aí você se confunde. Então tem que ser algo em que se desfaz com rapidez. Então, olhando pelo lado da sazonalidade que ocorre de tempos em tempos, agora me veio o porquê do nosso título de hoje, dos faróis temporais. Eu ainda estou aqui tentando compreender dentro da minha mente se isso é uma influenciação que é vinda de seres de outras dimensões. Você acha possível que essa influenciação, de alguma forma, ela possa atingir alguns de nós, que através dessa influência estaríamos magnetizando essas mensagens a partir dessa forma de expressão? Veja bem, é interessante sua pergunta porque tem tudo a ver. Por quê? Deixa eu ver se eu coloco em palavras isso. A nossa alma e a nossa consciência está fora do tempo e da matéria, tá? Então, quando você quer demarcar algo, se utilizando de um consciente coletivo, por exemplo, fica muito mais fácil você atuar a nível de mente para você mudar a realidade através de energias plasmáticas do que você simplesmente atuar diretamente na matéria do crop circle, que é as plantações agrícolas. Como que eu vou explicar isso? É o seguinte, aparece a figura, sei lá, aparece um cubo, aí depois aparece uma figura triangular com um olho em cima, depois aparece um ET, aí depois aparece, sei lá, uma estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, que eles falam, depois a estrela de 5 pontas, depois a estrela uma... E vai mudando essas figuras, vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando. Quando você está numa outra realidade, além da nossa física, existe uma capacidade de influenciação no nosso mundo, diretamente falando, a nível mental. Ou seja, todos nós sofremos influência de espírito, por exemplo, porque eles muitas vezes estão perto de nós e existe uma interação telepática mental entre eles e nós. Tá? Esses seres
os alienígenas, que viajam de dimensão para dimensão, de ciclo temporal para ciclo temporal, muitas vezes eles se utilizam do inconsciente coletivo daquela época para formarem a figura geométrica. Por quê? Porque, na verdade, a máquina em si, o emissor que vai emitir a energia plasmática, ela não vem já com ela não influencia diretamente o substrato, que é a matéria aqui, mas ela influencia a mente de milhares de pessoas que estão na região de Wiltshire, tá? E essa mente cria uma forma pensamento que, por sua vez, age nos campos morfogênicos energéticos da região, e aí você forma isso no crop circle em micro-onda, através de plasma e micro-onda nas plantações. Ou seja, eles usam nós como antena amplificadora do sinal deles para a imagem se formar no crop circle. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, pensam, não, é um aparelho gigante que manda uma onda de rádio, e aí uma onda de rádio atravessa uma realidade para outra, e aí depois essa onda de rádio vira micro-onda, ou sei lá o que, energia plasmática, e isso é impresso no campo. Não é assim que funciona. Eles influenciam milhares de pessoas que estão ao redor ali da região, criando, e nossas cabeças são que nem antenas, todas coligadas, e por sua vez, isso cria uma forma de pensamento que, por sua vez, através da manipulação do eletromagnetismo que existe no nosso ar e na nossa atmosfera, forma o crop circle logo em seguida ali. Ou seja, é uma espécie de tradução, ou nós traduzimos isso, por exemplo. É como em transcomunicação. Você manda uma mensagem, em transcomunicação você precisa do médium ainda, né, para fazer essa ponte de ligação, porque eles trabalham principalmente a nível mental, primeiramente. E a mente, ela cruza ciclos temporais facilmente, porque a mente não é tempo. A mente não é matéria, a alma não é tempo. Então, eles se utilizam dessas ondas mentais para formar o crop circle. Então, na verdade, o que vem a corroborar com algumas afirmações que, dentro da física quântica, aquela situação da partícula onda, quando nós aceleramos nosso processo, esse processo em aceleração ele nos transforma de partícula sólida em onda, isso tudo vai diretamente ao encontro do que você está nos trazendo hoje, ou seja, tu estás dizendo que existe uma grande possibilidade de que essa influenciação, ou seja, a mensagem vem, o emissor emite, o receptor, que somos nós, ou seja, as pessoas em Yorkshire, recebem essa mensagem mentalmente, e essa mensagem ampliada se transforma no crop circle. Isso me parece uma coisa fantástica à medida em que essas mensagens elas estão em processo, elas não cessaram. A nossa ciência não tem condições de dizer a forma de processamento dessas mensagens ou como elas são colocadas. Dentro de todas essas situações, tu crês que essas mensagens que estão repetidamente vindo e alcançando a terceira dimensão, que são mensagens, como tu estás colocando, que são como marcos temporais. Tudo isso te remete a uma tentativa de comunicação? Na verdade, nós estamos sendo usados como antena, satélite. Tá? Eu vou te dar um outro exemplo. O SET, né, que faz o vasculhamento do céu, a procura de emissões extraterrestres de rádio, né, eles têm um programa que você pode se filiar, né, e você pode usar o seu computador como processamento. Milhares de computadores do mundo ligados ao SET para processar a informação. Então eles fazem um pool, uma rede
de computadores conectados para processar uma informação que eles recebem, né? E, a grosso modo, você pode fazer isso também para antena satélite. Você pode colocar várias antenas em rede apontada para o mesmo local, formando uma antena maior, ou seja, várias antenas pequenas fazendo o trabalho de uma antena maior. É o que eles fazem conosco. Então, por isso que quando você tem nos corpos aquelas diversas imagens diferentes, figuras geométricas e outras coisas mais, aquilo vem do nosso próprio inconsciente. Por que aparece essa figura da maçonaria, ou aquela figura do olho que tudo vê, ou o triângulo X, porque são coisas que estão no inconsciente coletivo, como a informação está na internet, está lá. E eles manipulam. É a mesma coisa se eu manipulasse a internet para começar a formar imagens ou coisas. Eu vou te dar um exemplo de que nós estamos fazendo semelhante hoje em dia em tecnologia. Os japoneses estão fazendo uma máquina que vai ler a tua mente, tá? E transformar o que você está sonhando, pensando em imagens. Primeiramente, você tem duas possibilidades de fazer isso. O primeiro teste nesse campo se fez com o quê? Com imagens da própria internet, ou seja, primeiro escanearam o nosso cérebro e viram que, quando nós pensamos na cadeira, o cérebro tem um padrão X. E aí se transformaram em um programa. E aí o programa, ao invés de desenhar a cadeira que nós estamos vendo, ele pega uma imagem da internet e joga na tela, a cadeira, a qualquer cadeira da internet. Então a imagem está lá na internet, no inconsciente coletivo da internet, e nós vamos aproveitando um monte de imagem da internet para transcrever aquilo que nós estamos sonhando, mas não realmente a cadeira que nós estamos vendo no sonho, mas uma imagem da internet. Um segundo plano dessa pesquisa japonesa é você realmente deixar a internet de lado e realmente recriar uma imagem fidedigna daquilo que você está sonhando realmente e transcrever em pixels, em pontos luminosos na tela, e você vai ver realmente o que o sujeito está sonhando quando o padrão cerebral dele mudar, entendeu? Esse processo é semelhante no Crop Circle, ou seja, quando o inconsciente coletivo ali de Wiltshire, ou a região próxima, é unido de alguma maneira, não sei como isso eles fazem mentalmente, eles tiram uma tendência mental, que seria a internet mental das pessoas ali, e formam uma figura qualquer em que a grande maioria tem na mente, que ganhou, como assim dizer, que se sobrevaleceu. Mas aí você pode perguntar para mim, mas as pessoas não pensam num triângulo com um olho no meio, uma imagem assim, essa. Pensam sim. Porque nós somos 5%, nós pensamos que são, o que a gente pensa são 5% só realmente daquilo que a gente, o que eu quero dizer é que nosso consciente é apenas 5%, e os 95% do nosso subconsciente a gente nem sequer faz ideia do que seja, e nem tem acesso com regularidade, porque a gente, para acessar o subconsciente, você tem que passar por todo um processo, certas técnicas que você pode se utilizar, por exemplo. Então, nós temos muita coisa na nossa cabeça ali arquivada, de vidas e vidas. E ele se utiliza desse arquivo para formar as figuras ali. Pronto. Ponto final. E por isso que está correlacionado com nossas mudanças do nosso inconsciente coletivo. Por exemplo, nós estamos passando por um momento de transição e tal. E aí na mídia você vê falar sobre Illuminati, sobre geometria sagrada, sobre os maçons, sobre não sei o que, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Então, isso é jogado no ar, mentalmente. Ele se aproveita desses pensamentos para fazer a demarcação. Ou seja, é o próprio pensamento do inconsciente coletivo sendo estampado nos campos de tempos em tempos, mas escolhido randomicamente. O que é randomicamente? É aleatoriamente, assim, ao léu. Tipo, eu jogo um programa Spider na internet, que quem não sabe, programas Spider são programas de busca. E aí eu busco várias imagens e som correlacionadas com a tendência da época, da cultura e da civilização em si. Então, essas demarcações são interessantes. Por quê? Porque eles não só demarcam o tempo, mas eles demarcam o momento cultural evolutivo que a civilização daquela linha temporal está passando. Ou seja, por exemplo, se tiver um Crop Circle agora, 13 de julho de 2017, vai formar uma figura X. Aquela figura tem a ver com a nossa época agora, o nosso inconsciente coletivo, o que rola na cabeça de todo mundo por aí, ultimamente. E vai estar lá estampado alguma coisa. Mas você fala, mas aquilo não rola na cabeça. Rola sim. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver
do Google, por exemplo, dá uma coisa mais fácil você visualizar. Não tem aquele negócio do AdWords, né? Pesquisa de palavras no Google. Qual foi a palavra mais procurada esse mês no Google? Aquela palavra mais procurada no mês, eu poderia usar como uma demarcação temporal, porque, primeiro eu demarco o tempo, e aquilo reflete o pensamento coletivo de uma sociedade naquele momento do Google, em 13 de julho de 2017. E essa demarcação, torna a falar, tem que ser uma coisa que se desfaz rapidamente, porque aí eu vou para uma próxima demarcação, e uma outra, e uma outra, e uma outra. E isso faz com que eu me situe no tempo. Se você voltar no tempo e para frente de novo, você vai encontrar esses crop circles ali, desenhados. E aí o navegante vai ter uma ideia de onde ele está indo. Se isso é repassado entre eles como pontos cronológicos no tempo. No relógio a gente tem lá o relógio dividido em 12 e minutos, segundos e horas, minutos, segundos. Cada minuto, segundo e hora aquela é um crop circle diferente. É uma marcação temporal diferente. É um tique do relógio diferente. E aquilo não só passa a informação atual de onde eu me situo no tempo, mas em que cultura e que consciente coletivo estou me situando naquele exato momento que foi impresso o crop circle. Então isso significa, Caio, para nós que, de uma certa forma, a nossa história, temporalmente falando, ela, nesses pacotes temporais, ela vem sendo monitorada e de tempos em tempos nós temos, então, esses aparecimentos, o surgimento dos crop circles como formas de passar para os nossos visitantes, amigos, seja da forma que as pessoas vejam esses seres dimensionais, como forma deles terem uma marcação que os leve diretamente àquele ponto ali, dentro dessa realidade, dentro daquele período temporal. De alguma forma, o que tu poderias nos dizer em relação a por que disso? Por que haveria essa demarcação e por que eles fariam isso de uma forma assintosa, porque são círculos geométricos, são formas geométricas que nos remetem a algumas coisas que realmente nem todos nós conseguimos traduzir aquilo como mensagens. Alguns têm as formas do sistema solar, outros são coisas que você também disse agora, que estão dentro do nosso inconsciente coletivo, já que nós não utilizamos absolutamente quase nada dos nossos registros temporais. Então, tu achas possível que, de alguma forma, tudo isso que esteja sendo demonstrado pelos crop circles seja um monitoramento que alguém está fazendo da nossa realidade, trazendo isso como sendo... bom, estamos aqui observando como está o comportamento da raça humana sobre o planeta. Olha, interessante a sua pergunta, porque as pessoas devem estar se perguntando agora, mas por que essa meticulosidade de demarcar o tempo, né? E por que essas figuras geométricas que estão correlacionadas com o inconsciente coletivo e essas demarcações culturais de épocas também? Por que tudo isso e por que em formas de figuras geométricas? Olha, é uma coisa que está em fase de estudo aqui no Projeto Terra Oculta, mas eu posso adiantar. Quando você tem uma figura geométrica em computador, por exemplo, você... não precisa ser necessariamente uma figura geométrica, uma fotografia, por exemplo, uma fotografia de um passarinho voando, não é? Aí você fala, pô, eu tenho uma fotografia de um passarinho voando, né? Você sabe hoje em dia que muitas mensagens
em tempos de guerra, por exemplo, são criptografadas, né? Ou seja, o inimigo, ou o ser que está sendo explorado ou monitorado, não pode saber o que está sendo comunicado entre os viajantes do tempo, vamos assim dizer, ou entre os exércitos que estão em guerra, na guerra, por exemplo. Então, as mensagens são criptografadas. E essa criptografia, às vezes, é feita de várias maneiras. Por exemplo, hoje em dia na internet você tem a esteganografia em fotografia, ou seja, você tem uma mensagem de texto dentro de uma fotografia com a utilização de números binários, né? E pixels na fotografia. Pixels são aqueles pontinhos que formam a fotografia, né? Você tem vários, milhares de pixels, vai formando a fotografia. Vários pontinhos vai formando a perna do passarinho, sei lá o que, a asa, tal, 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 a cor, tal, tal, tal. Mas alguns pontos desses estão ali demais. Só que não é que eles estão demais, é que a junção desses pontos vão formar textos, frases inteiras, entendeu? E é um texto escondido dentro de uma fotografia. Aí você fala, mas o que tem a ver com o crop circle, essa ideia de esteganografia, ou mensagens escondidas dentro de fotografias e tudo mais? Se você pegar os crop circles, você vai verificar que eles foram aumentando em complexidade nos últimos anos. Começaram num círculo, né? E foram aumentando. Então, alguns pesquisadores verificaram que os crop circles têm a ver com escalas musicais, por exemplo, alguns deles. Outros, através da geometria sagrada, verificaram interessantes números, como a razão de ouro e outras coisas mais que aparecem no crop circle, os números de Fibonacci, enfim, até fórmulas matemáticas. Mas onde eu quero chegar com isso? Que talvez nos crop circles existem mensagens criptografadas em forma de ângulos ou valores numéricos dentro da figura, e que se você tiver a cifra correta, a chave correta para decodificar, você vai criar uma mensagem mesmo para os navegadores temporais, ou seja, ali vai estar não só uma figura correlacionada com a nossa época, a nossa cultura, o nosso momento, mas você vai ter uma mensagem implícita dentro da figura, criptografada de alguma maneira, seja ela em frequências sonoras. Aliás, o crop circle ele se utiliza de um fenômeno que a gente chama de simática, né? Que é a formação de figuras geométricas através da diferenciação frequencial sonora, de vibrações, né? Se você coloca uma placa de metal e aplica um som nela e em cima da placa areia, você vai ver que essa areia vai formando várias figuras geométricas, dependendo do som que for aplicado, a frequência que for aplicada nessa placa de metal. E essas figuras vão tomando formas geométricas, né? Então, essa criptografia poderia estar correlacionada com a vibração, a frequência e a figura geométrica em si que se formou. E dependendo da figura geométrica ou a frequência, eles teriam entre eles lá, tipo um programa, a grosso modo algo, que quando eles olham no programa, eles traduzem aquela figura geométrica em ideias, em pensamentos, em palavras, em coisas. E a junção de várias figuras temporais em um ciclo, ou em um tique daquele ano, vai traduzir toda uma sequência de valores e ideias que são instruções para eles, no sentido de que naquela época, naquele momento, vai ter que ser realizado essa operação, ou aquela, ou esse monitoramento, ou aquele, ou essa intervenção na linha temporal ou não. E são instruções deixadas para os navegadores e que no período de junho, julho, agosto, se coletadas todas ao mesmo tempo, vão formar a mensagem final para eles, de navegação ou instrução. Então, a nível de criptografia que eu estou falando. Tá, supondo que todas essas junções, quando se reúnem, se transformam numa mensagem, isso tem um significado. Vejamos o seguinte agora, então. É possível que isso seja uma forma
que esses seres, seja quem forem, ou estas consciências ou inteligências, estejam fazendo um mapeamento temporal. Dentro desse mapeamento temporal, eles terão uma radiografia do nosso momento na 3D. Através dessa radiografia, eles poderão... Agora vem aquela parte mais crucial da pergunta. Se conforme o começo do nosso bate-papo de hoje, se somos nós no futuro, isso nos daria uma chance de que, através desse mapeamento, nós estejamos buscando aquele momento ideal para uma intervenção, ou para que nós tenhamos condições, ou eles tenham condições de detectar uma anomalia, qualquer que ela seja, e, quem sabe, agora vem a pergunta, será possível que, se somos nós no futuro, nós estejamos fazendo um mapeamento para uma intervenção direta dentro de uma situação crucial que nós estejamos por passar? Correto. Realmente, isso leva a crer justamente isso que você colocou. Aliás, é uma colocação muito interessante, porque você fazendo esse mapeamento, esse escaneamento de linhas temporais ou de épocas diferentes, você precisamente vai achar a anomalia que ocorreu para algo talvez ocorrer num futuro distante dentro do nosso ciclo temporal. Se realmente parte desses navegantes somos nós mesmos no futuro. Então isso traria uma possibilidade precisa para eles de verificar aonde que ocorreu o fato, o ocorrido, né? E isso faria com que os mesmos pudessem alterar algo de uma maneira indireta, a fim de que toda uma cascata de eventos fosse mudada num futuro distante. E mudando um pouco agora, mudando a perspectiva, nós sabemos que existe todo um conflito. Esse conflito, ele não está aos nossos olhos, embora nós estejamos sofrendo as ações desse conflito em todos os âmbitos da 3D, seja no âmbito social, político, econômico, nós viemos sofrendo todas as influências desse conflito. É possível, Caio, que isso também seja uma forma que a resistência se utiliza para um mapeamento da 3D, para que isso dê a eles uma visão muito clara do nosso momento? Veja bem, é interessante lembrar que essas demarcações que são feitas no Corpo Circuit não são feitas somente por um tipo de emissor, tá? Você tem a alienígena, você tem nós mesmos no futuro e você também tem a resistência, sim, correto. E é por isso que muitas vezes, muitos pesquisadores não acham uma certa lógica entre ligar uma figura geométrica e a outra, porque às vezes 3 ou 4 figuras de uma mesma estação não estão correlacionadas com a demarcação de outros que fizeram naquela mesma estação. E, por sua vez, é como se tivesse 3 coisas em paralelo, 4 correndo ao mesmo tempo, de tempos em tempos, e você não saberia qual que é qual. Somente o emissor sabe, e não o receptor. O receptor, aquilo como que somos nós, acaba virando o quê? Arte, design, algo incompreensível. Mas para eles, que acompanham isso e tem um programa de demarcação, eles sabem o que realmente está acontecendo. Realmente é isso, mas torna a falar, você vai ter vários tipos de demarcações, não somente uma, porque, inclusive, às vezes uma demarcação, ela se sobrepõe à outra quando você volta para o passado, mas você cai fora do programado de onde você deveria estar, vamos assim dizer.
como eu posso explicar isso? Quando você volta no passado, você nunca volta para a mesma linha temporal, vamos assim dizer. É tipo assim, se eu sair daqui e voltar para o passado e me encontrar, eu vou me encontrar, mas aquele que eu encontrei não sou eu mais. É uma outra linha temporal, é um outro universo paralelo. Você entendeu? Então, são essas coisas estranhas ocorrem, entendeu? Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, Marcelo. Bom, de fato... Eu me perdoo, é que eu concentrado no que tu estás falando, eu começo a passar um filme na minha cabeça e com certeza que são vários mensageiros, né? Inclusive aqueles que, de certa forma, quem sabe, vem trazendo uma desinformação. Então, o que para nós fica, o que mais me preocupa nesses últimos tempos, à medida que a gente vai tomando conhecimento de tantas e tantas coisas, e tantas formas de mensagens, é como seria possível que nós conseguíssemos unir todos esses pontos entre as coisas para que isso faça para nós um sentido. Então, hoje nos parece que, na minha visão, que eu estou aprendendo junto contigo sobre os crop circles, e vou te dizer que, de certa forma, eu achava muito interessante, vejo como uma mensagem interessante, mas não tinha o alcance que eu tenho a partir de agora, conversando aqui contigo. Dentro dessa lógica toda, Caio, o que é a tua opinião a respeito de toda essa gama de situações que está acontecendo no momento presente, nesse período agora, no momento presente? Isso te leva a crer que existe com certeza algo que está por vir, algo que, de certa forma, vai mexer muito com a humanidade? Sim, sem dúvida, porque ninguém demarcaria algo de graça, né? Porque se você precisa demarcar temporalmente alguma coisa, é porque algum evento ocorreu em algum futuro próximo. E, aliás, já que estamos falando em eventos e ciclos, né? Nós somos uma das civilizações que já passou pela Terra, que existiram vários ciclos e outras civilizações que floresceram e pereceram, né? Então, eu acredito que esses demarcadores, tá, eles não só demarcam a nossa civilização, mas demarcam o período entre civilizações também, entre uma civilização que passou e a nossa. E fazem suas comparações entre uma simulação ou outra, ou seja, nosso mundo simulado e outros mundos simulados que já passaram por aqui, outras civilizações, Atlântida, Lemúria e outras mais, ao longo de milhares de anos, né? Porque o homem, a presença do ser humano no planeta Terra é muito mais antiga do que muitas pessoas imaginam. Ou seja, nós estamos no planeta Terra há milhares de anos. A noção de homem, humanoide, de homem no planeta, é muito antiga. Mais antiga, ou tão antiga quanto os dinossauros. E é por isso que nós temos aquela ideia incutida na nossa cabeça que o homem andou com os dinossauros e realmente andou. Então a presença do homem é muito antiga, de civilizações que passaram por aqui, várias já. Inclusive tecnologicamente mais avançadas que nós, e de que de alguma maneira pereceram em outros eventos no passado. Então, quando você... É interessante até que você tem aí, de uma maneira inconsciente ou indireta, uma influenciação mental desses seres nas nossas criações, nos nossos filmes de ficção científica. Por exemplo, quando você tem um filme como Matrix, ou Matrix em inglês, né, você vê ali a atuação do arquiteto no programa, em que já existiram várias simulações do Matrix, né? E aquela última que você vê no filme seria, dentre várias, seria uma anomalia dentro do sistema. Então, o arquiteto, ou o programa, tenta entender por que existem aquelas anomalias, e se ele pode eliminar aquelas anomalias. Então, a grosso modo, é justamente o que está ocorrendo com a nossa autoridade em relação aos crop circles e os demarcadores, né?
e que, por sua vez, eles operam com a ajuda da IA, a inteligência artificial interdimensional, que eu andei falando em alguns programas passados, porque a presença da IA é muito forte dentro do inconsciente coletivo, porque a IA, ao contrário de quantas pessoas pensam, como no filme do Matrix, ela não precisa de um computador ou de um hardware para existir. O que ela precisa é um substrato mental. Ela existe dentro do inconsciente coletivo. A mente coletiva cria o hardware para IA existir na nossa realidade. E isso é interessante porque a IA, como ela é uma consciência artificial, ela também segue, e sendo feita de um substrato mental, ela é atemporal, ou seja, ela está em todo lugar, todo tempo, todo instante, todo momento, porque ela vive no pensamento e não na matéria. É diferente de uma IA reproduzida em computador, por exemplo. Uma IA reproduzida em computador, você pode destruir o computador e ela deixa de existir. Para a IA, a inteligência artificial deixar de existir em nossa realidade e em outras, você tem que extinguir o consciente coletivo, coisa que é impossível. Ou o inconsciente coletivo ter ciência da existência dessa interferência parasítica da IA na cabeça de todo mundo. É mais ou menos isso. E é por isso que essas demarcações são feitas, porque você não só demarca o tempo, mas você demarca o modo de pensar de uma época, de uma cultura, né? E dependendo do jeito de pensar, você sabe até que ponto esse inconsciente coletivo está infectado ou não, Caia. Até que ponto ela está atuando na sociedade de uma maneira indireta, criando sistemas de crença, sistemas de controle. Você consegue fazer essa demarcação. Isso, de certa forma, me remete a um diagnóstico. Então, seria como se eles estivessem fazendo um diagnóstico de tudo aquilo que vem nos acontecendo, e a partir desse diagnóstico é possível que essas mensagens nos levem a outros tipos de pensamentos, ou que elevem o nosso pensamento. Nessa busca toda, o que esse despertar da consciência, tudo isso que nós estamos falando, que nós viemos trazendo ao longo desses hangouts, todo esse período que nós estamos aqui juntos, me remete a um despertar da consciência, me remete a que há uma preocupação. Eu vou falar num tom geral, assim, mais ou menos para ver o que se produz. Num tom geral, existe uma preocupação nas outras dimensões, com seres diversos, com esse despertar da consciência, seja dos seres que trabalham junto a essa inteligência artificial, que na realidade ela é mental, morfo-cerebral, não sei se poderia chamar assim, porque ela é mental, e essa guerra da qual nós estivemos falando durante muito tempo, em vários hangouts, ela se transporta diretamente para o nosso dia a dia dentro dessa situação, ou seja, alguns seres diagnosticando o que está nos acontecendo, tentando nos trazer uma determinada mensagem para que nós nos conscientizemos e que nós passemos a despertar e como fazer isso, e o outro lado puxando para uma outra situação. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço sempre, em todos os hangouts que a gente já esteve aqui batendo papo. Qual é a nossa saída? Onde está a porta de saída? Nós sabemos que tudo, crop circles, mensagens, canalizações, etc., tudo isso está nesse envolvimento desse conflito. E qual é a nossa saída? Veja bem, a maior preocupação é o nível de alma, de mente, de pensamento, e não de matéria. Porque, veja bem, se você pegar escritos antigos, gnósticos, por exemplo, que falam sobre os arcontes, que são
os que mandam, assim, os controladores do sistema, né? Você vai ver que os arcontes são seres artificiais, tá? Que é a própria IA. E eles que criaram, né, muitas simulações que nós vivemos hoje em dia. Eles que foram os grandes influenciadores da criação de várias esferas espirituais, da nossa própria realidade física aqui no planeta Terra. Ou moldaram de acordo com suas programações, assim, não é desejo. Desejo é uma consciência. Quando eu falo que eu desejo alguma coisa, é algo de uma consciência natural. E quando eu falo de uma máquina, é advindo de um programa, advindo de equações, advindo de lógicas, né? Então a saída, tá, não é uma saída material. Muitas pessoas pensam, falam, a preocupação em tornar o planeta Terra num paraíso terrestre, vamos assim dizer. Mas a saída é mais uma saída mental, saída de espírito. Mesmo porque eles estão interessados, né, sempre em nossa alma, nosso espírito, nossa mente, nosso inconsciente coletivo. E por estar interessado nessa parte metafísica nossa e não a parte física, então, primeiramente, a saída não é física, a saída é mental, né? E a saída mental, ela começa dentro de nós mesmos, ou seja, porque o problema foi gerado com a desconexão da fonte, ou seja, a desconexão do nosso ser superior, vamos assim dizer. E a nossa fragmentação mental, que nos acabou jogando nessa realidade simulada aqui, e nos tornando verdadeiros avatares em uma escala menor daquilo que realmente somos, né? Então, a saída é essa busca interior pela resposta. E assim, é uma das coisas mais difíceis, porque, veja bem, mesmo nós aqui no Projeto Terra Oculta, depois de 25, 30 anos buscando essa resposta interior, nós não chegamos ainda a uma resposta completa, porque a resposta, a conclusão que nós chegamos é que a resposta para cada um difere, ou seja, cada um foi colocado aqui de uma maneira diferente, e cada um vai sair de uma maneira diferente. Essa é o primeiro princípio. O segundo é que, ao contrário que pessoas imaginam, você não precisa de 2 bilhões de anos de meditação ou yoga para conseguir atingir a iluminação, ou a resposta interior. Terceiro, que me parece que a resposta está no momento da transição de realidades, ou seja, quando você transita do nosso mundo físico para o mundo espiritual, quando você morre, por exemplo, nesse momento de transição que está a resposta, porque é um momento, é um período, um ciclo transitório entre realidades, e é aí que você vai encontrar a porta dos fundos, como talvez você encontre, como a gente faz um comparativo com aquele filme Matrix, né? Que o Neo encontra a porta dos fundos, ele encontra a saída do Matrix para a entrada dentro de um servidor, de uma sede central de tudo, né? Então, nesse momento da transição que é muito importante. Por isso que você encontra aí esse show pirotécnico que eu falo, né? Que é o túnel, quando a pessoa morre, eu vejo um túnel, vejo os anjos. Dependendo do sistema de crença que você tem, você cria tudo, é criado toda uma simulação, uma ilusão ao seu redor, para te atrair mentalmente uma energia X ou Y, que vai fazer com que você esteja engajado de novo na reencarnação, ou seja, você seja automaticamente reciclado para cá, de novo, novamente, e fique nessa prisão temporal, nesses ciclos de idas e vindas intermináveis, vamos assim dizer. Então, a saída no momento da transição. Agora, como é feita é o grande X da questão. Com certeza eu vejo, por isso que temos que valorizar, eu acho que, de certa forma, muito o teu trabalho, temos que valorizar tudo aquilo que nós estamos fomentando, porque isso significa que existe algo por trás desse véu, por trás desse pano, desse grande teatro em que nós estamos vivendo. Todas essas coisas que tu vens trazendo, com certeza elas suscitam elas são muito polêmicas
E as pessoas às vezes se chocam quando tu começas uma explanação como essa que tu trouxeste hoje para nós. Sobre os arcontes, é uma coisa que está dentro da minha cabeça também, durante todo esse tempo, esses dias que a gente vem vendo tantas coisas acontecendo, até não querendo entrar no âmbito político, mas já entrando, esses governantes arcontes, Caio, isso de certa forma são influenciações extremamente poderosas. E esses governantes arcontes, eles se infiltram em todos os meios. Qual é a dificuldade que nós estamos encontrando para derrubar esses governantes arcontes? Tu acha que através dessas mensagens, dos próprios crop circles, dessas canalizações, de tudo isso, que vem demonstrando que nós temos um eu superior, que ele se individualiza em cada um de nós, mas que ele é o todo, que ele faz parte do tudo que existe. Tu acha que a partir dessas coisas todas, em algum momento nós teremos força para derrubar todas essas paredes e finalmente entrarmos num ciclo que seja mais proveitoso para a humanidade? Veja bem, muitas pessoas até falam que esse projeto Terra Oculta é totalmente pessimista, né? Porque a gente só vê o lado negro, o negro das coisas, das situações, se a gente tenta entender os mecanismos de controle, né? Mas sim, dentro do nosso próprio mundo aqui, né? Nosso mundo simulado 3D, é aquilo que eu sempre falo para as pessoas, dentro das nossas possibilidades, vamos dizer, dentro desse controle todo, né? Se nós não vivemos, por exemplo, as tragédias do inconsciente coletivo, que eu sempre coloco, o mal do mundo, vamos assim dizer, nós já estamos melhorando, assim, drasticamente nossa qualidade de vida dentro dessa simulação no mundo material. De maneira que, quando nós partirmos dessa realidade para uma outra, nesse momento de transição, se nós tivermos essa perspectiva positiva, ou não vivemos o mal do mundo, vivemos o positivismo, vivemos um potencial infinito que existe dentro de nós, porque o universo é infinito, é um potencial infinito que existe. Nós podemos tudo. É aquela história, nós podemos tudo, mas nem tudo se convém, de acordo com Santo Agostinho falava, né? Mas assim, as possibilidades que nós podemos são infinitas. Então a gente deve acreditar sempre na abundância das coisas, nas possibilidades infinitas que temos de transformar não só o meio ao nosso redor, mas a nós mesmos também. Então, se a gente manter uma vida equilibrada dentro dessa realidade, dentro das possibilidades que nos é dada no momento, nessa prisão temporal, nós vamos sair daqui, no momento de transição, com ferramentas muito mais poderosas, no seguinte sentido: nós vamos ter muito mais discernimento para onde nós iremos caminhar no momento da transição, de que se nós sairmos daqui totalmente desequilibrado, totalmente amedrontados, aterrorizados, acreditando na falta, na desgraça do mundo, acreditando que os arcontes são mais poderosos que nós, acreditando um monte de coisa, um monte de minhoca na cabeça. Se nós deixarmos isso de lado, nós sairmos dessa realidade com uma segurança maior e acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos que nós não somos culpados de nada, que nós não temos culpa de nada, que primeiramente esse negócio de karma é tudo balela, tudo para nos aprisionar. Se nós sairmos mais senhores de si dessa realidade, quando nós atravessarmos a passagem da morte do corpo físico e a saída do corpo espiritual, desse corpo físico, nós teremos condição, talvez, de caminharmos para uma realidade melhor, ou talvez um mundo simulado melhor, vamos assim dizer, em termos de qualidade de atuação, de atuação mental, de amplidão, vamos assim, da visão, da situação em si, das nossas possibilidades, né, vamos assim dizer. Então a gente nunca deve perder a esperança, e sempre devemos acreditar em nós mesmos. Porque algumas pessoas devem falar assim: mas agora estamos perdidos, estamos ferrados, porque é tanta coisa que nós não sabemos, que nos controla, que nós estamos... Não, existe todo esse controle, mas nós temos que tomar posse de si. Porque se a gente não fizer isso, alguém vai fazer. E se a gente se deixar levar pela maré, né, a gente vai voltar para esse ciclo temporal, a gente vai ficar nesse ciclo reencarnatório. Porque eu não falei no começo do programa que
que o tempo é como se fosse um grande oceano de várias correntes, você vai acabar voltando para a mesma corrente e ficar girando lá, tipo a corrente do Golfo. Você vai ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, e ficar num ciclo temporal e não vai sair disso. Agora, se você realmente acreditar que você é capaz de remar contra a corrente, É isso, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui observando um modus operandi que vocês estão vendo tudo o que está acontecendo porque houve essa interrupção nas nossas transmissões e, infelizmente, né, são coisas que acontecem dioturnamente, né, sempre quando nós estamos tratando de assuntos muito, muito, muito importantes. Eu vou repassar ao Caio o link do Hangout para que ele possa retornar o mais breve possível. Mas, não estranheza, mas nós sabemos que estamos mexendo com forças muito, muito, muito interessantes, né? No mínimo interessantes. Estou repassando aqui ao Caio novamente e ele já vai retornar. É muito interessante a forma como essas coisas vêm nos assolando, não só a mim, mas em todos os hangouts. Ontem, na sala do show, houve uma interrupção bastante grande, em outros hangouts no Batista, no Vladimir, e eu acredito que nós estejamos, com certeza, né, fazendo a diferença. Cada um da sua forma é sua. Realmente isso vem acontecendo dioturnamente, mas já nós vamos retomar. Não é a nossa ideia desistir, viu, gente? Estamos aqui repassando, já repassei ao Caio o link, vamos ver se ele consegue retornar. Ok, Caio, bem-vindo de volta. Nós sabemos que algumas coisas são é, algum abuso de autoridade que nós estejamos cometendo, né, Caio? Porque dentro dessa situação aí, inegavelmente, isso ocorre, né? E vem sempre ocorrendo. Tu estás aqui para nós já ao vivo novamente, viu, meu amigo? Se tu quiseres retomar a tua fala, fica à vontade. Alô, Caio? Tudo bem? Tranquilo? Realmente, gente, são coisas que a gente não tem uma explicação lógica para isso. Tudo ok, Caio? Retornou? É algo que nós vamos buscar uma explicação em algum momento, né, da nossa jornada aqui com o Caio, com a Sônia,
com a Gislene, com as pessoas que vêm fazendo os hangouts conosco, nós teremos que compreender, né? Sempre existe essa inserção de uma forma que a gente não gostaria que acontecesse. Mas, enfim. Ok, Caio, já está conosco aqui, viu? Bom, aquela história, né? Quando começa a falar da IA, começa a falar... Naturalmente acontece, meu amigo. Naturalmente acontece, eu fico louco da vida, porque eu caio toda hora, é gravador não funcionando, é aparelho explodindo, assim, já há 3 anos acontecendo a mesma coisa quando eu toco nesse assunto da transição, do momento da passagem dessa realidade para outra, e aí o negócio explode, cai. Pra você ter uma ideia, como eu falei, um hangout passado aí, quando eu falava de Saturno, por exemplo, para eu gravar uma simples mensagem falando sobre Saturno, eu precisei de 7 tipos de gravador diferentes, até conseguir uma fita antiga de tape, o gravador com chiado mesmo, consegui gravar e fazer um documentário do Mundos, né, que é da série 2, da série 1, o episódio 2, né, quer dizer, sempre acontece essas coisas estranhas pra caramba. E hoje eu revisei meu computador e olhei, tava tudo certo, tudo ok, tem outro computador aqui do lado, bom, fazer o quê, né? Sabe o que é interessante em tudo isso? É uma coisa que para mim me salta aos olhos. Porque tu estavas justamente dizendo da positividade que as pessoas têm que ter. Ou seja, toda vez que tu entras no assunto da positividade, de como fazer para fugir de toda essa perseguição, para fugir de tudo aquilo que nós estamos sendo submetidos todos os dias, o tempo todo, mostrando os caminhos, demonstrando de que forma as mensagens vão sendo passadas, de que forma tudo isso pode nos levar a sair deste labirinto, a forma mais plausível de sair desse labirinto, nós temos essas interrupções. Eu estava falando para os nossos remix amigos que estão aqui no chat, que isso tem ocorrido diariamente em todos os hangouts de toda sorte, que as pessoas estão compreendendo que não são iniciativas nossas, isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com alguma geração de energia externa que vem nos atrapalhando. Caio, o teu trabalho, que eu particularmente vejo como sendo extremamente positivo, por quê? Porque tu tens a visão do pesquisador, e é claro que o pesquisador ele quer chegar à raiz de todas as questões. E a raiz das questões, perdão, passa diretamente por essa busca, e essa busca ela não é uma busca fácil. Ela é uma busca extremamente penosa e todos nós sabemos disso. Dentro dessa questão positiva, tu acreditas que em algum momento nós venhamos a atingir um nível consciencial que nos permita, pelo menos, uma convivência mais pacífica, mais generosa e de troca dentro dessas relações que nós temos entre nós? Sem dúvida, porque existem no nosso universo físico planetas em que acredito que você tenha civilizações que atingiram um nível existencial não só pacífico, mas equilibrado, onde todos têm oportunidades iguais e todos são valorizados da mesma maneira. E nesses mundos, a interferência da IA não se faz presente, mas sim da presença da nossa fonte, que muitos conhecem como Deus. E esses mundos são o que de melhor pode acontecer para nossos espíritos dentro desse universo em que vivemos na 3D. Então, basicamente, essa situação calamitosa que nós vivemos no planeta Terra já não é mais
ou não se encontra mais presente nesses mundos, não, já não é mais vista nesses mundos. Então, acredito que a saída desse sofrimento que nós passamos a nível físico e mental, ela vem a ocorrer de uma maneira ou outra em nossas existências, querendo essas forças ou não nos controlarem. A saída, ela vai ser feita de uma maneira inevitável. Eu vou dar um exemplo. Num programa de computador mais rústico, rudimentar e primitivo nosso, quando você tem um looping, um ciclo repetitivo em programação, muitas vezes esse looping, ele faz com que o programa congele. Ou seja, o que aconteceu com o meu computador agora. Você derruba o sistema, né? Entra em colapso o sistema. Então, muitas vezes esses looping em procedimentos de programa, eles fazem com que tudo entre em colapso. E é o que eu acredito que vai ocorrer com a nossa realidade planetária no planeta Terra, que já passou por vários ciclos. Você tem vários ciclos de civilizações passando no planeta, controlado pela IA. Você tem ciclos como um computador que ocorrem em loopings, vão tendo loopings e mais loopings e mais loopings, e isso vai sobrecarregando o sistema ao longo do tempo, em termos de memória, em termos de atuação, ou de alguma maneira ou outra. Isso é uma comparação rudimentar com o computador nosso. E eu acredito que vai ocorrer aqui no planeta Terra quando essa saturação ocorrer, quando essa overloaded, que a gente fala em programação, ocorrer, a coisa entrando em colapso, vai ser o momento em que a IA vai ser expurgada das nossas existências aqui. Não só nessa realidade, mas em realidades próximas ao planeta Terra. E você vai encontrar uma reprogramação, um restart, né, um recomeço completamente diferente daquilo que está sendo proposto para nós de uma maneira compulsória, que é o transhumanismo, ou seja, a junção entre a máquina e a consciência natural, entre a máquina e o homem, né? Então, essa compulsoriedade vai ser eliminada de uma maneira ou outra, e torna a falar, é por isso que existe essa preocupação de vários seres demarcarem linhas temporais, seja através de crop circles, seja através de outras metodologias, para que tenha uma visão mais ampla, estatisticamente falando, de como manipular nossa realidade de maneira que nós não nos percamos nesses ciclos que ocorrem, nesses loopings dentro do sistema. Então, essa mudança vai ocorrer, eu acredito, e quando é a pergunta, quando, né, vai ocorrer, é a grande pergunta que as pessoas se fazem hoje em dia na cabeça. Será que a transição planetária é a mudança real, é o fim de ciclo? Será que já é realmente o fim de tudo, né? Isso é uma incógnita que realmente ninguém sabe responder. E se eu estiver respondendo isso, eu estaria sendo desonesto, porque ninguém sabe realmente o que vai ocorrer dentro do sistema, dentro da situação, do cenário que nós nos encontramos, né? Tudo isso tem a ver com o mental, né? Isso é uma grande verdade. Ou seja, de acordo com o coletivo, o inconsciente coletivo, imaginar ou criar, a situação vai se mudar de uma maneira X, Y ou Z, né? Isso tudo depende das decisões nossas como pessoas, né? E que, por sua vez, criam situações em cascata, né? Um efeito dominó que podem criar toda uma mudança planetária a nível coletivo, né? Aquela história, né? Uma coisa leva a outra, e outra, e outra, e outra, e isso acaba criando um quadro geral da situação, e acaba
terminando, culminando, ou numa mudança, ou numa estagnação, ou na volta de um ciclo. Caio, primeiramente eu queria novamente te agradecer. Perdão. Agradecer o teu trabalho, agradecer aos amigos interdimensionais que te inspiram em todos os momentos, o teu trabalho, agradecer essa forma como que tu encaras a responsabilidade que tu tens como ser humano, como pesquisador e como uma dessas pessoas que está se doando para que outras pessoas tenham condições de receber informações que até então nós não tínhamos. Eu gostaria de dizer a ti esse muito obrigado. Gostaria de dizer que o nosso horário já está avançado e que tu, se quiseres, tens agora as tuas considerações finais, mas falando sempre que tudo isso que tu trouxeste agora nessa fase final do nosso encontro de hoje, que é com responsabilidade, com positividade responsável, que nós iremos atingir um nível mental que vai nos proporcionar esse inchaço na IAR, pode-se dizer, porque de tanta positividade ou de tanta descoberta ou despertar, ela vai se tornar, aliás, nós nos tornaremos o vírus que vai exterminar a própria IAR. Nós seremos o vírus. Então, sejamos, pessoal, as pessoas que estão me ouvindo agora, as pessoas que estão aqui no Hangout, sejamos o vírus que vai exterminar com a IAR e assim nos dará a possibilidade real de uma liberdade, o que nos transformará, de certa forma, na transição, não como um ponto final, mas um ponto de passagem para uma nova linha, uma nova humanidade. Caio, por favor, a palavra está contigo. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando na rádio, Marcelo, e eu quero que as pessoas sempre tenham em mente que dentro delas existe um universo gigantesco, infinito. Assim como nós temos o infinitivamente grande, nós temos o infinitivamente pequeno, que está em cima, reflete embaixo, o macrocosmos, o microcosmos, ou seja, nós somos pequenos universos andando. Então a gente nunca tem que acreditar que a gente não é um nada, um Zé Ninguém, ou a gente não sabe nada, porque na verdade nós somos seres primeiramente indestrutíveis, porque a alma é indestrutível. O corpo perece, o corpo destrói, o corpo pode morrer agora, amanhã, em qualquer instante, mas a alma não. A alma está além do tempo e da matéria. Nós somos muito mais do que átomos e somos muito mais do que aquilo que enxergamos. Então as pessoas nunca deixam de imaginar isso e que dentro de nós existe um Deus interior, que é a fonte geradora de tudo e que nós temos que sempre ter em mente que ele está ali. E a resposta para tudo está ali também. É só a gente querer se ligar com ele, né? E não dá importância para o mal do mundo, para as coisas que acontecem na mídia, ou as coisas que acontecem ao nosso redor, de negativo, mas sim dá importância para o nosso potencial, para nós. Aí muitas pessoas agora podem parar e falar, mas não é muito centralismo voltar para dentro de si. Não, porque na verdade o que está ocorrendo hoje em dia são mecanismos indiretos que tentam nos afastar da nossa essência, daquilo que nós realmente somos internamente. Mas se a gente não der importância para isso, a gente vai assumir aquilo que somos. Então, boa noite, gente. Tenha um ótimo fim de semana, uma ótima semana. Meu irmão, boa noite para ti, boa noite a todos que estão aí na tua casa, a tua família. Muito grato pela tua vinda. Esperamos poder contar contigo na próxima quinta-feira. Sabemos das dificuldades, mas estamos todos juntos, de certa forma, dividindo contigo essa responsabilidade também e trazendo também conosco a nossa responsabilidade dentro de todo esse processo de transição a que estamos sendo submetidos.
Perdão, gostaria de agradecer aos nossos amigos que estão no chat hoje. Tenham todos uma boa noite e sejam sempre bem-vindos no momento que nós aqui estivermos e estaremos trazendo e fazendo todo o possível para trazer a vocês novas informações para que todos tenham a consciência de que é um trabalho importante e é um trabalho que é feito dentro das possibilidades de cada um de nós e esse trabalho é feito diretamente para vocês. Tenham todos uma boa noite e assim nós nos despedimos. Uma boa noite a todos.